MILG11, será que está barato? Será que está caro? Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer um pouquinho mais para você sobre o fundo e sobre como estão as questões nesse momento. Vou começar aqui, pessoal, trazendo a cotação atual. Isso eu estou falando aqui no mês de setembro, R$ 84,09. Sendo que quando a gente olha aqui nessa segunda imagem, a gente já vê que o valor patrimonial é R$ 112,45. Então, o fundo está com um PVP de 0,75. Então, isso faz com que tenha um desconto em relação ao preço patrimonial para quem está comprando nesse momento. 1 bilhão e 700 aproximadamente o preço da cota, e para quem está comprando hoje, está conseguindo comprar a 1 bilhão 260. Quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre como que está atualmente o fundo, então a gente vê aqui que o patrimônio de fato do fundo é 1 bilhão e 900, sendo que ele vai ter ali um total de mais 66 milhões em aplicações financeiras e também uma dívida de 300 milhões. Essa dívida, quando a gente abate ali do saldo, vai para esse 1 bilhão e 700 aproximadamente. Então a dívida hoje é um pouquinho mais do que 10% do fundo, em torno de 12, 14% do fundo, de modo geral, em relação a esse endividamento. É um nível saudável, vamos entender um pouquinho mais. Quando nós olhamos aqui em relação às receitas e às despesas, né, nós enxergamos aqui que o resultado financeiro ele está vindo muito linear nos últimos períodos. Quando a gente olha tanto o mês de julho, né, como acumulado também, dividido pela média mensal, nos últimos meses, a gente vê que está ali 0,85 o resultado dos imóveis no mês de julho, 0,80 na média mensal. Quando nós olhamos aí embaixo o resultado recorrente, 0,68 nesse mês de julho e 0,63 no mês, na média dos últimos meses. Então ele está muito aproximado ali, né? Tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, isso é natural. Vai ter um mês que vai ter um pouquinho mais de dias úteis, isso interfere bastante também. Entrando no portfólio do fundo, o fundo tem 15 galpões sobre a custódia. Então, é um fundo de logística que tem um pouquinho mais de ativos dentro do portfólio, isso é importante para trazer um pouquinho mais de segurança e saber que você não está dentro de um único ativo logístico. Quando nós vamos enxergar um pouquinho mais os locatários, então a gente enxerga ali que 11% é da Tokstok, 7% das locações é da Ambev, 6% da Netshoes e por aí vai. Então, enxergamos também ali que há uma diversificação muito forte também dentro desses locatários, sendo o maior deles a Tokstok. A gente sabe que a Tokstok vem estando no momento que não está 100% positivo, então o ponto de atenção ali é bem importante, visto que a Tokstok tem um momento um pouquinho mais adverso no mercado nesse momento. Então, olhando aqui agora para o tipo de contrato, nós vemos que 91% é típico, ou seja, no modelo tradicional de contrato, e 9% é atípico, que isso pode ser uma construção direta para justamente uma empresa operar. Diversificação por estado é bem importante, bem diversificado. Nós temos ali 34% no estado de Minas Gerais, 19% no Espírito Santo, 19% também no estado de São Paulo, 9% no Rio de Janeiro. Então ele tem uma diversificação regional, isso é bem legal para um fundo de logística. Ele traz um pouquinho mais de pulverização e não concentra simplesmente em uma única área de receita de uma empresa. Olhando para as médias de contrato, nós vemos ali que o Vault está em 3 anos e meio, então é um período um pouquinho mais curto. Quando eles trazem ali nos vencimentos, né, 2026 tem 8,6%, 27, 22,5% e 28 mais é 68% dos contratos, só que a média deles é 3 anos e meio. Então, nós vamos começar a passar por alguns vencimentos logo, né, 2026, 27, 28, então isso impacta bastante, porque é uma incerteza que tem no radar, não sabe se vai renovar e vai continuar com essa receita do jeito que está agora. Caso haja rompimento, tem que procurar novos inquilinos, etc. Gera um pouquinho de transtorno, porque o dividendo começa a ficar um pouquinho mais amassado nesse cenário. Então, um ponto de atenção em relação a esses contratos, não são contratos tão longos. Ao mesmo tempo, pode acontecer de maneira mais positiva desses contratos serem renovados e também reajustados um valor acima. Olhando ali hoje como é que estão esses contratos, 81% está em IPCA, 19% em IGPM. Então, está mais atrelado ali ao IPCA. Isso já vem sendo uma prática muito forte das locações, tudo mais atrelado ao IPCA, visto a menor volatilidade e trazendo mais previsibilidade para o locatário quanto para o locador. Quando nós olhamos aqui a receita média de aluguel por metro quadrado, nós vemos que o VILG ele traz ali um preço médio do mercado, que é R$ 22,50 por metro quadrado. Ele está conseguindo fazer uma alocação por R$ 23,60. Então, levemente acima, isso historicamente. Um ponto que tem que se observar, e não dá para trazer aqui um panorama, né? O outro fundo consegue fazer uma alocação mais cara, e por que está fazendo a média de mercado assim? Porque é uma média de mercado. Então ali você vai ter tanto as cidades diferentes, de portes diferentes, como galpões de portes diferentes também. O ponto aqui é que ele está conseguindo fazer uma boa alocação. Acho que isso é importante, é um ponto para se ter como relevância. Olhando também aqui para a taxa de ocupação do fundo, o fundo está com 97,5% locado, então apenas 2,5% de vacância, que é super saudável, é uma média legal, muito bacana, isso é um ponto positivo. Olhando para o fator inadimplência praticamente zerada, isso é muito bom, então o fundo está, nesse momento, com o número de inquilinos baixo, um preço de metro quadrado adequado e uma inadimplência baixa também.
Um dos pontos que fica um pouquinho mais de incerteza é referente a esses contratos que vão ter vencimento logo logo. Antes de prosseguir aqui no vídeo, eu quero conversar com você que tem dúvidas sobre como alocar melhor o portfólio, como trazer um portfólio saudável para a tua carteira e para a tua renda mensal. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para que você me chame, e também o QR Code aqui no cantinho, que você pode me chamar para a gente bater um papo e entender melhor o seu portfólio. Eu tenho total certeza que eu vou te ajudar a fazer uma alocação muito interessante para gerar uma renda passiva muito bacana também. Olhando aqui agora para a parte de endividamento, os 306 milhões, nós vemos aqui que a partir de 2030 esse endividamento começa a cair levemente, porque as dívidas começam a vencer. 2031, janeiro ali, tem vencimento de 2 das dívidas, então isso é bem importante, metade do valor, e a partir disso vai ficar somente a outra parte. Então é bem importante entender esse endividamento, que ambos eles estão atrelados ali ao IPCA, uma taxa que está IPCA mais 7 na média, então uma taxa ok, mas o ponto mais relevante ali de fato é entender que a partir de 2030, 2031 em janeiro já tem o vencimento, essa dívida diminui, então isso pode gerar mais dividendo no teu bolso, olhando para um prazo um pouquinho mais à frente. E já que a gente entrou no assunto dividendo, dá uma olhadinha aqui comigo como que está o dividendo agora de 2025 comparado com 2024. 2024 na linha laranja, 2025 na linha verde ali. Então a gente vê que 2025 está sendo um dividendo mais preponderante, um dividendo mais elevado. Então isso é muito notório quando a gente olha aqui primeiramente para o guidance da gestora. A gente vê aqui exatamente que eles foram aumentando ali conforme a linha superior e a linha inferior e estão conseguindo entregar sempre perto da banda superior. Isso é muito bacana. Eles já trazem o guidance ali de quanto que vai ser esse dividendo e estão trazendo mais à frente algo próximo de 74 centavos na banda superior e 0,69 centavos na banda inferior. O que significa isso de modo geral? Que quando a gente olha esse panorama de dividendos ao longo do tempo, a gente vê que o dividendo oscilou bastante. É claro que teve os anos de pandemia ali, então isso impactou, mas é muito notório que nesse ano de 2025 os dividendos serão maiores do que 2024 e provavelmente até do que o ano de 2023. Então isso é muito legal. A expectativa e a esperança é que esse dividendo continue maior a cada ano para que faça aquela escadinha crescendo todos os anos ali o provento. Isso é muito bom, que traz uma segurança muito grande para quem está fazendo a alocação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o joinha e também deixe seu comentário se você tem o VILG na tua carteira, se você pensa em comprar o VILG nesse momento. Não se esqueça, meu telefone está ali embaixo, me chama para a gente fazer uma boa alocação para o teu portfólio.